Olá, graça e paz. Que bom poder mais um momento estar aqui para poder compartilhar um pouco daquilo que nós temos experimentado e vivido com o Senhor. Eu tenho como base hoje o Salmo 34, o versículo 19, que nos diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. É bem verdade que o justo ele passa por muitas aflições. Jesus já dissera no Evangelho de João que no mundo tereis aflições. Sereis perseguidos, humilhados. É bem verdade que o sofrimento e as tribulações elas fazem parte da vida do cristão. Elas são reais em nossas vidas. Há momentos que nós passamos por situações uma em cima da outra. Notícias ruins em cima de notícias ruins. Parece-nos um pouco da história de Jó. As catástrofes elas vão se repetindo, aparecendo. É na alma, é com um ente querido, é com um amigo, é com um irmão. Somos afligidos por todos os lados. Somos perseguidos, somos humilhados, somos afrontados, somos disciplinados, somos desrespeitados, sofremos com a força da enfermidade, a doença que nos assola. De repente nós estamos fazendo só um simples exame e descobrimos que existe uma doença grave, mortal. O resultado é maligno. E nós começamos a experimentar na nossa vida sensações e viver uma realidade tão complexa, tão difícil de expressar, que por mais que nós oremos, tenhamos vou chamar de bagagem espiritual, temos uma rodagem na fé, a gente sente a pressão. A gente pensa em desistir. A gente sente que a coisa ela é muito forte, ao ponto do desespero tomar conta da nossa vida, ao ponto de vivermos uma realidade que somente amparados pela palavra de Deus é que nós vamos começar a receber o consolo do Senhor, quando ele diz que muitas são as aflições do justo, mas o próprio Deus nos livra de todas elas. Mas há alguns caminhos que nós devemos praticar em meio às tribulações. No versículo 4 do Salmo 34, ele fala assim: busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. A primeira condição que Davi estava experimentando aqui, declarando na verdade, um momento muito ímpar em sua vida. Ele estava fugindo de Abimeleque. Davi estava em fuga, se fingiu de emalucado, se fingiu de louco, porque grandes eram as pressões que Davi estava passando, e sob as ameaças de Abimeleque, Davi foge. E muitas vezes nós podemos estar sob ameaças de diagnósticos, ameaças de homens, Mas o Senhor nos traz na sua palavra ensinamentos
que eu acredito que vá trazer consolo para nós. Quando ele diz no Salmo, no versículo 4, busquei o Senhor e Ele me acolheu. Primeira coisa, nós devemos buscar, frise, buscar ao Senhor. E por consequência disso, vem o acolhimento. Quando nós buscamos a Deus, nós somos acolhidos por Deus. E aí, no Salmo, em Jeremias capítulo 29, vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Tiago vai dizer que chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, diz o Senhor. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Quando nós buscamos ao Senhor e temos o seu acolhimento, um fato vai acontecer. Livra-nos de todos os nossos temores. É no acolhimento de Deus e nesta busca que nos cabe que vem o grande livramento do medo, da ameaça que nós estamos sendo atormentados por ela. No versículo 6 ele diz assim, uma outra realidade deste salmo: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. No versículo 4 ele livra de forma interna, ele tira o medo, ele tira a questão interna, aquilo que domina internamente. No versículo 6, clamou este aflito o Senhor e ele o ouviu. Ali no verso 4 é buscar, no verso 6 é clamar. E diz que Deus nos ouve. No verso 4 ele acolhe, mas no verso 6 ele ouve. Clamei ao Senhor, ele ouviu. E quando ele nos ouve, ele nos livra de todas as tribulações. Isso aqui é a figura de que quando Jesus estava ali no barco com os discípulos e eles viram o agito das ondas, dos ventos, e eles clamam a Cristo, eles vão até Jesus. Jesus dá ordem aos ventos, ao mar, que se aquietassem, que parassem de agitar aquele barco. É porque muitas vezes Jesus não só trabalha na questão interna do homem, mas Jesus vai trabalhar na questão externa, o medo que me domina e aquilo que gera o medo. Jesus trabalha de dentro para fora e Jesus trabalha de fora para dentro. Jesus trabalha dentro de uma realidade total e plena. Nós podemos buscar ao Senhor, nós podemos clamar ao Senhor, que Ele vai nos acolher, Ele vai nos ouvir, vai nos livrar do medo e vai nos livrar de todas as nossas tribulações. Porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E no versículo 8, como resultado final, como resultado das lutas que nós vivemos e passamos, o salmista Davi diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ó, provai. Provai é experimentar, é degustar, é viver, é perceber, é ter uma experiência no paladar. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Nós nos alimentamos
de Jesus Cristo, o pão da vida. Nós provamos dessa realidade, nós experimentamos, ou provar e vede. Nós talvez não vejamos com os nossos olhos naturais, mas com os olhos da fé, na pessoa de Jesus Cristo, que Ele é o pão da vida, nós podemos experimentar a realidade desta palavra. E vai dizer assim: ou provar e ver de que o Senhor é bom, e viver a bondade da graça de Deus. Ele vai dizer assim: bem-aventurado o homem que nele se refugia. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor te abençoe nesta palavra, que Deus te dê graça. Se você, assim como eu, tem vivido muitas tribulações e percebeu que essa palavra teve alcance ao seu coração, compartilha, dá um like aqui no nosso canal, põe na tua rede social, manda para um amigo. Eu não tenho nenhuma pretensão de fama, mas eu creio que essa palavra ela tem realidade na minha vida. Eu tenho vivido muitas coisas nesse contexto que nós falamos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Um grande abraço, fiquem na paz.